Olá, pessoal, sempre muito bom ter vocês por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um encontro Amor Tecer, um programa de cuidado, apoio e orientação aos cuidadores familiares. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Correia. E é uma pessoa, não só pela sua experiência de vida pessoal, muito engajada nesta realidade, como também uma profissional que está à frente de um trabalho muitíssimo importante. Vou passar a palavra para a Fernanda se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou psicóloga. Estou aqui, né, à frente da Leveza do Afeto, cuidadores diferenciados. Estamos desde 2016 no mercado, formando cuidadores e os encaminhando para cuidados domiciliares, tendo o privilégio de lidar com as três pontas do cuidado, com os cuidadores profissionais, com os cuidadores familiares e com os idosos. Tentando aí, né, assim, fazer esse match perfeito para que o cuidado no dia a dia, né, seja leve e seja afetivo para todo mundo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Fernanda, eu que agradeço por você aceitar e honrar mais uma vez a nossa parceria. É uma honra fazer parte desse trabalho engajado e tão importante da Leveza do Afeto. Bom, não é novidade, a gente sempre introduz o assunto reforçando a nossa realidade atual. Hoje, todas as famílias brasileiras lidam com um idoso, uma idosa, ou Uhum, até, né, uma pessoa mais jovem, enfim, mas com a necessidade de algum cuidado. Nesta realidade, a gente sabe que prolongadamente a família se organiza, ela muda toda uma dinâmica do cotidiano e elege um cuidador ou uma cuidadora familiar, seja uhum. por parte integral, parcial, enfim. O fato é que, neste cuidado crônico, o cuidador e a cuidadora familiar, eles começam a experimentar uma sobrecarga, que não é só a sobrecarga física, mas também emocional, profissional, porque começa a ter que dividir e, em alguns casos, precisam fazer a escolha de deixar o seu trabalho de origem para dedicar totalmente ao cuidado. Enfim, queria te escutar um pouco para que você colocasse para todo mundo a sua visão em relação à sobrecarga dos cuidadores familiares. Pois é, eu podia ficar aqui até amanhã falando disso, né? Assim, Certeza. porque isso tem uma demanda enorme, tem muitos aspectos para a gente conversar sobre isso. Né? Assim, as famílias que me procuram, elas me procuram todas muito angustiadas, né? Assim, com certeza é sempre uma filha, geralmente, né? Porque o cuidado, ele é do feminino, né? Assim, tem esse aspecto de gênero muito forte aí. Uhum. Quando são filhos homens que me procuram, assim, pode saber que são só irmãos homens, é muito engraçado. O primeiro aspecto é a questão de gênero, e é isso, assim, a questão de eu ser psicóloga é muito interessante, porque eu acho que, inclusive, assim, isso é uma das coisas que é o grande diferencial da leveza do afeto. Que quando essas pessoas me procuram, a primeira coisa que eu faço é acolhê-las. É falar, eu entendo o tanto que está puxado, porque elas me ligam assim, é, à beira do colapso mesmo. A gente pode falar em burnout, em exaustão, em Isso, colapso, porque isso. elas me ligam assim muito desorganizadas. Porque a família, quando ela lida, só contextualizando aí um pouco para gente, né, para a gente entender melhor, assim, a família, ela tá ali estruturada, né? Você tem ali geralmente um casal, o pai e a mãe que dão conta ali da própria vida com papéis muito bem definidos, assim. O homem, o idoso, ele é idoso, mas ele sempre proveu e ele sempre deu conta de tudo que está fora de casa. A mulher, no Perfeito. papel feminino, ela dá tudo de conta de dentro de casa e tem os filhos e os netos que trabalham, que cuidam dos filhos, que são casados, que vão, passam, tem um lanche, tem uns mais presentes, uns mais ausentes, uns morando fora, mas você tem aquele núcleo familiar ali que funciona. Você dá uma assistência, você pede uma indicação para um médico da família, você bota uma colega médica que esteja mais perto, você coloca um fisioterapeuta, você bota ali uma empregada doméstica, uma faxineira e acompanha de perto. Tenta morar perto dos seus pais, você vai fazendo ali aquele jeitinho. Até que vem um diagnóstico ou vem uma perda subjetiva ou objetiva,
objetiva, por exemplo, morreu uma parte do casal, morreu o homem, que se cuida menos e tem muito, quem morre primeiro, né? Estatisticamente, é assim que funciona. Estatisticamente. Então sobrou ali aquela mulher assim, que nunca pagou uma conta, que nunca deu conta de nada fora de casa, num apartamento grande em Lourdes, né? Assim, aquela loucura. Então, as filhas, os filhos, a primeira coisa que eles tentam fazer é dar conta daquela situação ali sozinhos, assim. Vamos lá fazer plantão, vamos dividir, vamos ficar com a mamãe, manda um neto, traz a mamãe para cá. É aquele Deus nos acuda, que eles tentam ali, do jeito deles, a dar conta daquela situação. Até que, né? E aí é muito engraçado que aí entra o fator dos irmãos. Porque é uma mãe para todo mundo, cada um dos irmãos tem uma mãe dentro de si, uma expectativa e uma construção para aquela mãe, assim, um ideal de que eu vou fazer com aquela mãe, como é que vai ser a minha relação com aquela mãe, que papel que eu quero, né, assim, que eu vou permitir que essa mãe tenha na minha rotina. Cada um tem aí, então eles ainda têm que entrar em consenso entre eles sobre o que vão fazer com aquela mãe numa situação que está todo mundo em luto, né? Assim, estou usando aí Sim. um exemplo, mas mesmo com pessoas vivas, assim, se você lida com um diagnóstico de uma doença mais grave, tipo um câncer, né? Assim, que vai ser todo um processo de organização daquela rotina, assim. É um antes e um depois que obriga todo mundo a parar a sua rotina e repensar que papel que você quer ter ali, como é que você vai fazer para resolver aquilo. Então, as pessoas estão muito desorganizadas, muito angustiadas, muito sobrecarregadas, e ainda tem essa questão, assim, de você ainda ter que conciliar com os seus irmãos para tomar a melhor decisão. Então, eu, quando geralmente me liga um filho, e aí eu falo, olha, escuta um pouco, né, conversa um pouco, fala, então. Ela é, porque eu tenho que conversar com os meus irmãos. Eu falo, você converse com os seus irmãos, vamos fazer um grupo de WhatsApp e fazer uma conversa em grupo, todo mundo. E aí eu deixo todo mundo falar. Porque eu falei, não, porque senão eu enlouqueço, né, querida? Porque senão vai ficar todo mundo me ligando, eu vou contar, explicar mesmo funcionamento, Deus, muito prática. Falo, não, entendeu? Eu entendo que vamos focar. Faço uma conversa. Falo, gente, aí faço a mesma coisa. Falo, gente, tantos filhos, é uma mãe dentro de si, eu quero escutar todo mundo para eu ajudar vocês a pensar. Estou aqui para ajudar a pensar, a encontrar saídas criativas para a gente resolver aí a rotina de cuidados. Escuto todo mundo. E eu falo, olha, vocês já estão chegando aí no ponto que vocês já viram que não vão dar conta sozinhos. O papel de vocês ali perto nessa rotina é fundamental, mas vocês já viram que sozinhos não vai ter jeito. Ai, Fernanda, ufa, graças a Deus, ainda bem que você falou, socorro Deus, todo dia um 7-1 na minha cara. Aí a galera faz fio, né? A galera relaxa. Falou, olha, tem função para todo mundo. Uhum. Nós vamos nos organizar, eu preciso de vocês engajados nessa rotina de cuidado, mas tem um dia a dia ali que a gente precisa colocar um profissional, precisa colocar alguém. Então, eu ajudo a família a se organizar, a entender, assim, como é que é a necessidade. Você vai precisar de alguém de dia, você vai precisar de alguém de noite, no fim de semana. Como é que são a escala? O que que é o escopo de atividades do cuidador? O que que cabe ao cuidador? O que que cabe à empregada doméstica? O que que cada um dos filhos vai fazer? A questão financeira, como é que nós vamos dividir os custos disso? Né? Então, eu dou essa organizada, né? E vou ali ajudando. E aí eu faço a indicação dos cuidadores e a adaptação desses cuidadores. Então, assim, mesmo com essa entrada dos cuidadores, assim, ainda tem muito sofrimento, porque as famílias sentem muita culpa de terceirizar o cuidado. É. Mas a Uhum. gente engajando eles todos entendendo que eles têm que estar ali, que ter um cuidador não exime a responsabilidade dele, o dia a dia dele nessa rotina, é tudo muito mais fácil. Uhum. Mas ainda assim é muito angustiante. Passado essa fase, depois eles vão ter que lidar ainda com a coisa entre os irmãos, a divisão de tarefas. Primeiro é entrar num consenso sobre o que é melhor para, né, para os pais, para a mãe, para o pai. Depois é a divisão de tarefas. Depois é o autocuidado e depois é a rotina organizada, estruturada, né? Assim, organizada de fato, Sim. a rotina ali. É. Você trouxe uma coisa importante que normalmente Falo muito, né? Meu Deus do céu. a tendência é quando algum membro da família
procura o apoio, seja, né, contratando um serviço de cuidador ou até de um outro profissional da saúde para apoiar, normalmente esse pedido ele vem numa hora muito tardia. Ele vem nesse momento de exaustão, onde já tem um esgotamento físico, né, uma piora de quadros, que às vezes a pessoa já teve, sempre teve hipertensão arterial. Mas no momento do Adoecimento. cuidado, ele começa a ter um agravamento desse quadro. Outros membros não estavam doentes, mas desenvolveram, né, questões patológicas porque essa sobrecarga pesou mesmo. Agora, se a gente consegue, né, sinalizar, e aí eu entendo que o seu papel, depois, né, que você trouxe aí como é que é estruturado e tudo, eu entendo que seu papel é sinalizar assim o melhor momento para que a família procure, né? Assim, porque a gente entende que sim, eles vão adiar isso ao máximo, por questões financeiras, por questões de tentar fazer sozinhos e ok, né? Ninguém tem que julgar isso, mas a gente lembrar que o quanto antes a gente introduz um cuidado compartilhado, e aí, de novo, não é que tenha que ser o dia todo, todos os dias, todos os horários, etc. Mas onde você possa compartilhar, você começa o cuidado de uma forma estruturada, pesa menos para todo mundo, e aí a gente consegue oferecer esse cuidado de forma leve, equilibrada, assertiva, compassiva, um pouco trazer isso para a gente poder apoiar os nossos cuidadores familiares, né? Cuidado com esse tempo. Fala um pouquinho para nós É sobre muito isso. interessante, assim, que eles, geralmente a família, você tem total, né, assim, razão, assim, a família faz esse contato, muitas pessoas me procuram, assim, qual que é o momento ideal da gente procurar ajuda, né, assim, e algumas famílias me ligam e falam, mamãe sempre foi super independente, ela não precisa de uma cuidadora, ela é muito independente, ela vai ao Pilates, ela faz compra, ela faz as coisas dela, ela não precisa de uma cuidadora, mas a gente está começando a ficar com medo dela dormir à noite sozinha, mas não precisa de ninguém lá, porque ela dá Uhum, conta de tudo sozinha. uhum. Eu falo, olha, é um privilégio você ter uma mãe idosa com idade avançada. E nós estamos falando assim de 85 anos mais, É, conseguir fazer as coisas sozinha, conseguir ter autonomia. E aí a entrada do cuidador aí precoce pode ser um prolongador dessa autonomia. Porque alguém que é óbvio que não tem como a gente é, assim, né? Tipo, prevenir uma queda. Uma queda, se tiver que acontecer, ela vai acontecer. Mas se tem alguém ali que acompanha junto ao banheiro, sim, né? claro. À É uma noite. providência mais rápida. É uma antecipação. Você tem alguém ali, É. se acontecer alguma coisa, tem alguém para tomar alguma providência, Uhum. né? E até para manter a autonomia durante o dia, manter a rotina dessa pessoa. Uma pessoa que tem uma rotina ativa, que faz compra, que vai ao Pilates, que vê as amigas, que vai no Minas, e que está começando a ficar perigoso, às vezes ela abre mão disso tudo para não ter uma dama de companhia, É, né? Então, um assim, é apoio, um um jeito de acompanhamento. É, você manter a rotina de um idoso colocando um cuidador precocemente. E tem um outro aspecto que é muito interessante, que é incluir a idosa na escolha desse funcionário, sim, claro. nesse momento. Ela pode escolher essa pessoa, ela pode começar com uma pessoa 3 vezes na semana, que são os dias que ela está mais ativa, que ela Tem sai mais mais de casa. atividades. Uhum. Ela tem tempo de se acostumar com essa nova rotina. Infelizmente, assim, a entrada do cuidador é como se eles estivessem assinando um atestado de dependência. É um marco para o idoso, igual perda de controle do esfíncter e começar a usar fralda. É. Sabe a Uhum. marca de que antes eu era autônomo e agora eu sou dependente? Uhum. A entrada do cuidador é muito essa. E É. aí eu acompanho de perto assim, a minha avó. Minha avó é uma figura de 94 anos, ativa, viva, lúcida, maravilhosa. Meu pai é filho único, ela mora sozinha na casa dela, com duas cuidadoras que revezam 48 por 48, que fazem companhia, fazem a comida, mantêm a casa em ordem e mantêm ali uma vida ativa, né? Mas ela era, até 5 anos atrás, ela era muito resistente, que ela estava o quê? Com 89. Ela falava, vai vir a tomadora de conta, a tomadora de conta da minha vida, É. né?
Então, assim, para fazer companhia para ela, foi morar uma irmã dela, que era mais velha, mais dependente. As cuidadoras eram da irmã e ela supervisionava na casa dela. Então, Uhum. tem uma resistência do próprio idoso, tem uma resistência do familiar, tem Da resistência por todos os família. lados. É, é. E é isso, se você antecipa o cuidado, você prolonga a autonomia. Sim, Não é para sim. entrar com o cuidador quando já está muito dependente. É. E é compreensível, né, a dificuldade da família e do próprio idoso, idosa, em fazer essa escolha. O que a gente percebe na prática, como tem aumentado muito, graças a Deus, a perspectiva do cuidado domiciliar, uma menor hospitalização, a gente precisa também trazer esse tema no sentido de que, quando a gente conta com esse apoio de um profissional, a gente antecipa as questões, a gente tem alguém que toma uma providência mais rápida, mas principalmente a gente gera qualidade de vida. Uhum. Então, não Promoção de saúde. necessariamente, exato, não necessariamente porque a gente tem um envelhecimento ou a gente tem uma maior dependência, que a gente vai ter obrigatoriamente uma piora da qualidade que vai demandar uma hospitalização. Então, se a gente trabalha com esta consciência e se a gente conseguir, é o nosso objetivo né, com essas entrevistas, com esses encontros, a gente conseguir sensibilizar, orientar as famílias para se abrirem o quanto antes para esse movimento. É uma tendência, mas muito mais do que uma tendência, é uma necessidade. É muito melhor você estar envelhecendo e tendo que lidar com algumas limitações e restrições que são naturais, né, da linha da vida, mas se você pode viver tudo isso na sua casa, no seu ambiente, com a sua segurança, enfim, com o máximo possível de referências que sempre teve na sua vida. Então é sobre isso, né? Muito bom o nosso Sim. bate-papo. Te agradeço mais uma vez, Fernanda. E aí, gente, pessoal. Fernanda, fala aí, pessoal, para te procurar, como é que acha? Fácil, Olha, leveza do afeto. Leveza do Afeto, estamos no Instagram, Leveza do Afeto Cuidadores Diferenciados. Tem o nosso site, né? www.levezadoafetocuidadores.com.br. Depois a gente pode deixar tudo aqui Isso, marcadinho. E isso. tem o nosso WhatsApp, que é o Ok, 31 98722 1843. Se isso. quiser conversar, se quiser trocar uma ideia, se quiser entender melhor, a gente tem o nosso material de contratação, que é incrível, assim, que eu ensino o beabá da contratação, tudo que você precisa. Vai ser um prazer. Excelente. E a gente vai deixar na descrição do vídeo para todo mundo conferir. Te Muitíssimo agradeço. obrigada. Beijo para você. Até Tchau, mais. gente. Tchau, Até mais. pessoal.